Fala, moçada! A gente continua aí falando de divisão, né? Faz parte do nosso curso de matemática básica. E antes de trabalhar aí, a gente tem aquele pedido, né, de sempre. Se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like, hein? Isso ajuda muito o nosso trabalho. Vamos lá. Vamos continuar aí. Você já sabe que a estrutura da divisão é dividendo, divisor, resto e quociente. Vamos falar do maior resto possível, vou falar de alguns detalhes importantes aí quanto à divisão. Quando você divide, vamos fazer uma divisão aqui no bate-pronto? Vamos pegar uma divisão qualquer. Quando você divide o 16 por 3, como é que vai ser essa divisão? Como é que vai ser esse processo? Qual é o número que multiplicado por 3 chega próximo de 16? 5. 3 vezes 5, já sabe aí que vai ser 15. 16 menos 15, você vai ter 1. Quem é o 16 na nossa... Opa, desfocou, vou lá, voltou. Quem é o 16 na nossa festa aí? O 16, ele é o dividendo, Dzão. Quem é o 3? O 3 é o nosso divisor, Dzinho. Quem é o 5? O 5 é o quociente. Então, o 5 é o nosso quociente. Quem é o 1? 1 é o nosso digníssimo resto. Você já sabe que dividendo, divisor, quociente e resto faz parte do processo de divisão. Agora vamos só entender. Nós podemos falar que, lembra que 16 é o dividendo. A gente pode falar que 16, que é o dividendo, é igual a 3 vezes 5 mais 1. Lembrando que na matemática básica, primeiro produto, 3 vezes 5, 15, com mais 1, 16. Então eu posso montar uma equação que expressa aí essa lógica nossa da divisão, os processos de divisão. Então eu posso falar que o dividendo, ele vai ser o divisor vezes o quociente, mais quem? Mais o nosso digníssimo resto. Então essa equação é importantíssima que você tenha na cabeça. O dividendo é o nosso divisor vezes o quociente mais o resto. Outro detalhe que aparece nos problemas é quando ele pede o maior resto possível. O que é o maior resto possível? O maior resto possível de uma divisão é o divisor menos 1. Como assim? Vamos continuar. Suponhamos que eu queira dividir aí. Vamos fazer um exemplo aqui. Queira dividir um número qualquer. Vamos lá, vamos colocar 20 por 5. Vamos lembrar. Se você vai fazer uma divisão por 5, né, não precisa necessariamente ter um número aqui, vou até apagar o número, né, vou colocar como uma interrogação. Se você quer dividir algo por 5, é importante que você saiba que os restos possíveis de uma divisão por 5 vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Vamos colocar restos possíveis. Quais são os restos possíveis de uma divisão por 5? Restos possíveis. Restos possíveis, 0, se a divisão for exata, 1, 2, 3 e o nosso digníssimo 4. Esses são os restos possíveis de uma divisão por 5. E qual é o maior resto possível? O maior resto possível dessa divisão é quem? É o divisor menos 1. O divisor menos 1, 5 menos 1, 4. Suponhamos que eu tivesse aí, vamos fazer aqui no cantinho, uma divisão agora, colocar um valor qualquer, uma interrogação, uma divisão por 20. Se você quer fazer uma divisão por 20, quer dividir um número qualquer por 20, quais são os restos possíveis? 0, 1, 2, 3, blá 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 blá. Mas qual é o maior resto possível? O maior resto possível é o divisor, que é 20 menos 1. Então, o maior resto possível... eu vou apagar isso aqui, tá, galera? O maior resto possível aqui vai ser quem? Maior resto possível, nesse caso, vai ser quem? O 19, que é o divisor menos 1. Então é importante que você entenda que sempre que o problema falar maior resto possível, você vai pegar o divisor e vai subtrair 1. Ali vai estar o maior resto possível. Uma divisão por 40, qual é o maior resto possível? 39. Uma divisão por 90, qual é o maior resto possível? 89. Uma divisão por 68, qual é o maior resto possível? 67.
O maior resto possível é o divisor menos 1. O maior resto possível de uma divisão por 5 é o 4. Quais são os restos possíveis? 0, 1, 2, 3, patati pataculá. 0 se for uma divisão exata. Qual é o maior resto possível de uma divisão por 20? 19, porque é o divisor menos 1. E o outro ponto importante é você lembrar dessa equação aqui, ó, que forma ali a nossa divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto. Então eu posso escrever de que forma? Eu posso falar que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais quem? Mais o resto. Então esses são alguns detalhes importantes que aí somam a nossa aula de matemática básica, aí falando de todo o processo de divisão. Beleza? Forte abraço e não esquece do nosso like.